vários. Meus irmãos, eu quero convidar os irmãos para ler suas vidas no livro do profeta Daniel. Glória a Deus. E eu quero também dizer aos irmãos que eu orei 40 dias e jejuei 40 dias. Essa informação não procede. O sacrifício hoje sou eu. Eu sou o sacrifício. Aleluia. Livro do profeta Daniel, capítulo da minha Bíblia que subiu. Deixa eu ver, Jeremias do Caso. Aqui Daniel, capítulo 2. Eu vou ler a passagem e os irmãos acompanham com os olhos a gente ouvir a Santa Palavra de Deus. Deus antes tem falado muito. Daniel, capítulo 15. Livro do profeta Daniel, capítulo 1. A partir do versículo 5, para a gente adiantar um pouco. Glória a Deus. Eu quero agradecer ao Cléber, os irmãos que nos contaram para pregar aqui para os jovens. Para nós é sempre uma honra estar aprendendo. Eu gosto muito de pregar a palavra de Deus. E para jovens, mais ainda, eu sempre me identifico com os jovens. Eu acho que quando eu deixar de ser jovem, eu vou sofrer bastante. Mas vai demorar muito, irmãos. Eu acho que uns 30 anos. Ou mais. Esquecendo que a última que morre, a minha morre mesmo. Vamos lá já? Amém? A partir do versículo 5 diz assim: E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Quando pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tem medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te os teus servos 10 dias. Faze que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vives te ajas com os teus servos. E ele conveio isso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias pareceram aos seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência, e todas as letras de sabedoria. Mas a Daniel deu o entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei lhe tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais loucos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Amém? Se não pode sentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, sempre nós vamos mencionar a palavra de Deus.
gente fica muito preocupado com o alcance da palavra de Deus no coração de cada um. E o desejo nosso hoje é que a palavra de Deus alcance o mais profundo possível no coração de cada um dos irmãos que estão aqui. A nossa irmã Renata mencionou agora há pouco a ausência de muitos jovens, não só de jovens, eu quero reiterar a afirmação dela, a ausência de muitos irmãos. E a gente fica sentado aqui e eu fico pensando como o diabo às vezes nos rouba as bênçãos que Deus prepara para nós. O trabalho de jovens é inadmissível que os jovens não estejam, né? E principalmente quando Deus prepara um banquete deles como Ele tem preparado para nós. Eu confesso aos irmãos que se nós saíssemos daqui agora, sem demagogia nenhuma, todos nós não sairíamos alimentados pela resposta de Deus, porque Deus tem falado conosco. Pelo menos comigo, Deus falou bastante aqui, quando eu estava sentado. Eu hoje ainda conversei com Deus acerca de algumas coisas, alguns receios da minha alma, e Deus já nos respondeu aqui, já falou conosco, já nos abençoou. Mas como me foi confiada a pregação da palavra de Deus, eu queria completar esse trabalho de Deus, trazendo aqui uma mensagem para os irmãos que eu julgo ser muito importante para todos nós que somos crentes, e principalmente para os jovens, de uma forma geral. Meus irmãos, quando a gente olha para essa passagem aqui de Daniel, a gente observa uma coisa muito interessante mesmo. Aliás, a gente observa várias coisas nessa passagem, mas uma coisa salta aos nossos olhos. Como um servo de Deus pode sobreviver no meio do mal? No meio do mal. Como é que nós podemos, de fato, sobreviver limpos, íntegros, no meio do mal? Pastor Luiz, por que o senhor tem essa preocupação hoje no coração do senhor? Porque quando Jesus foi embora daqui, quando ele ascendeu ao céu, ele disse aos discípulos que eles ficariam no mundo e que o mundo jaz no maligno. Então essa é uma realidade que nós sempre precisamos trazer na nossa memória. Nós, de maneira, estamos servindo a Deus limpos no meio de um mundo sujo e imundo. Nós estamos no meio de imundícias, coisas que não agradam a Deus. E quase que sem perceber, muitas vezes nós estamos envolvidos por ela. Muitas vezes nós estamos seduzidos pelas coisas do mundo. E às vezes, sem perceber, essas coisas começam a entrar dentro de nós, começam a nos conduzir, nos tocar o coração, começam a querer nos desviar para outros caminhos que não são os caminhos da palavra de Deus, que não são os propósitos de Deus para a nossa vida. Irmão, se tem uma coisa que eu tenho focado no meu pensamento ultimamente, é que Deus, irmão Fábio, Ele tem um propósito especial para a minha vida. E, irmãos, isso tem me ajudado, meu velho, a segurar muito naquilo que Deus tem me dado. Eu coloquei na minha cabeça e no meu coração, dona Simone, que Deus Ele tem um propósito especial para a minha vida. E eu preciso viver e agir de tal maneira que esse propósito não seja frustrado, que esse propósito não seja estragado, não seja arranhado, não seja contaminado, retrasado, que ele não seja de nenhuma maneira tocado por alguma coisa errada ou promíscua que eu venha fazer. E isso é uma preocupação que deve estar sempre no coração do crente. Mas como é que nós fazemos se nós estamos sempre cercados de coisas ruins? Como é que nós agimos se nós estamos sempre em contato com o mal, em contato com pessoas que são más, pessoas que têm um pensamento contrário ao nosso, pessoas que têm uma forma de viver diferente da nossa? Às vezes nós somos obrigados a negociar, às vezes nós somos obrigados a nos relacionar, às vezes nós somos obrigados até a consentir com pessoas que não pensam como a gente, que não agem como a gente. E aí surge um grande desafio, Osmar, de agradar a Deus no meio de pessoas que não agradam a Deus, que não servem a Deus, que não conhecem os mandamentos de Deus. E aí nós temos que olhar para a palavra de Deus, irmão Antônio, e observar como esses grandes homens de Deus faziam, quais eram as atitudes que eles tomaram, e o que é que eles tinham à disposição deles, para eles poderem sobressair nesses tempos de dificuldade, nesses tempos que eles estavam no meio de uma contaminação, mas se mantinham puros, se mantinham separados, se mantinham guardados em santidade para agradar o seu Deus. Pastor Luiz, por que o senhor menciona essa questão hoje? Porque hoje é um trabalho de mocidade. E ninguém, como jovens, precisa tanto se guardar desse mundo, meu Davi, como os jovens. Ninguém precisa na igreja se guardar tanto como os jovens. Porque os jovens, irmãos, eles sofrem as maiores tentações, eles sofrem a maior solidão, eles são os maiores